A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, está tudo bem com vocês? Que Deus assim vos abençoe. Estou orando por todos as pessoas, meus irmãos, os inscritos desse canal. E a bênção de Deus é certa para nossas vidas. Amém. Mas, meus irmãos, teve uma pessoa aí que comentou: "Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, pregue a palavra de Deus." Vai entender o ser humano, né? Vai entender o ser humano. Se você põe pregação, as pessoas não curtem. Porque as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas não estão priorizando a palavra de Deus, mas sim as visões, as profecias. É isso que está acontecendo, infelizmente, né? Aí vai entender o ser humano, né? A pessoa diz: pelo amor de Deus, pregue a palavra de Deus, né? Como quem diz, e não, como quem diz, prega a palavra de Deus e não fica pondo aí visão. Mas eu não estou inventando aqui nenhuma visão, nenhuma profecia, porque eu não posso inventar. Eu posto algumas visões, aquelas que eu creio que foi Deus que me deu. Glória a Deus. E é preciso, meus irmãos, ter essas coisas dentro da casa de Deus, ter pessoas com os dons dentro da casa de Deus. Porque se não tiver pessoas com os dons dentro da casa de Deus, a casa de Deus pode se corromper. Meus irmãos, se não tiver pessoas ali que tenham o dom da profecia, da revelação, da visão, muita gente pode se corromper. De repente tem alguém no adultério e ninguém está sabendo. Tem alguém se prostituindo e ninguém fica sabendo. É preciso ter pessoas com os dons dentro da casa de Deus. Aí vem uma pessoa dizer: venha, prega a palavra, como quem diz, e não a visão, né? Poste pregação e não visões. Mas é preciso ter dentro da casa de Deus pessoas com os dons. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o primeiro que Deus pôs na casa dele foi profeta, né? Foi profeta. Tem a palavra, a palavra é importante, mas é necessário que tenha profeta da casa de Deus, para que os pecados venham à tona, né? Venham à tona. Porque senão fica encoberto. Fica encoberto se não tiver ninguém ali com os dons. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que Deus pôs primeiro profeta na casa dele, na casa de Deus. Glória a Deus. Depois você medita nessa passagem aí. Você medita. Que eu creio que eu não esteja aqui pregando heresia. Eu creio que é isso mesmo que está escrito. E que Deus constituiu o primeiro profeta dentro da casa dele. Para quê? Para que as coisas, que os pecados não fiquem ocultos. Para que não fique oculto. Porque se não tiver pessoas com os dons, a casa de Deus pode se corromper. Lembra de Josué? Josué, meus irmãos, ele precisava de vencer uma guerra e ele escolheu 3.000 pessoas. Ele disse: 3.000 pessoas dá para vencer a guerra, tranquilo, né? Sossegado. E aí ele enviou aquelas 3.000 pessoas para a guerra. E meus irmãos, quando ele bem não espera, vem uma pessoa correndo que nem uma bala pegava, correndo demais. E Josué perguntou para ele: o que está acontecendo?
E ele disse: nós estamos perdendo a guerra, estamos perdendo a batalha. E aí Josué dobrou o joelho e foi falar com Deus para saber o que estava acontecendo. E aí Deus falou: é o pecado de Acã. O pecado de Acã, que lá da Babilônia, ele trouxe lá da Babilônia uma cunha, acho que de ouro, né? E uma capa, onde ele enterrou no meio do arraial. Olha aí, meus irmãos, como é necessário ter pessoas com os dons de Deus. Se Josué não fosse profeta, né? Se ele não tivesse os dons de Deus, e aí como que seria, né? Aí o pessoal começou a perder a guerra por causa de quê? Por causa do pecado de Acã. Por causa do pecado de Acã. Que ele não teria que trazer nada lá da Babilônia, porque a ordem de Deus foi essa: não trazer nada de lá. Não trazer nada da Babilônia. E Acã pegou a capa, uma cunha, e enterrou no meio do arraial. E por causa desse pecado diante de Deus, é que Josué, com o seu povo, estava perdendo a batalha, estava perdendo a guerra. Glória a Deus. Então é necessário que tenha pessoas com os dons dentro da casa de Deus. Não para ficar inventando por aí, que nem muitas pessoas perderam o temor de Deus e ficam inventando as coisas por aí que é para poder ganhar visualizações, ganhar dinheiro. Não estou me referindo a isso, estou me referindo a verdadeiramente pessoas, servos de Deus, que busquem os dons de Deus. Os dons de Deus, porque se não tiver, meus irmãos, é perigoso o povo de Deus se corromper. É perigoso ter prostituição dentro da casa de Deus e ninguém ficar sabendo. É perigoso ter adultério dentro da casa de Deus e ninguém fica sabendo. Mas quando tem pessoas com o dom de Deus, seja o dom da revelação, da visão, da profecia, então essas coisas vêm à tona. Vem à tona porque Deus não deixou que o pecado de Acã ficasse encoberto. Deus diz na sua palavra: tudo que está encoberto virá à luz, virá à luz. Glória a Deus. Mas é necessário que tenha pessoas que tenham os dons de Deus. Porque se não tiver, meus irmãos, é perigoso que o povo comece a se esfriar, comece a se corromper. Glória a Deus, porque ali não está tendo os dons de Deus. É necessário que alguém busque os dons. Aí uma pessoa vem falar isso, né? Ah, você prega a palavra, como quem diz, não fica pondo aí visão. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que estão da casa de Deus, mas ele não crê nos dons. Eu não sei se é o caso dessa pessoa, né? Eu creio que sim, né? Para falar isso, né? Para falar isso é porque de repente não crê nos dons. Que não eu já falei aí em outro vídeo, né? Que tem pessoas porque Deus não dá algo para ele fica com inveja do outro, né? Infelizmente, isso está acontecendo dentro da casa de Deus. Não deveria acontecer isso, né? O invejoso, eu creio que o invejoso ele não vai poder entrar no reino de Deus. Eu entendo isso, né? Eu entendo isso. Se a pessoa ainda tem inveja, meus irmãos, ele se desprenda disso. Busque a presença de Deus, a misericórdia de Deus,
para que Deus venha libertar ele dessas coisas, porque eu creio, meus irmãos, que o invejoso, ele não vai poder entrar no reino de Deus. A Bíblia fala no livro de Jeremias que tinha uma pessoa ali que ele era muito invejoso, era o profeta de Deus, o verdadeiro profeta que era Jeremias, profetizando, e ele, meus irmãos, atrás, tentando desfazer das profecias do profeta Jeremias. O Jeremias, ele profetizou dizendo que o povo de Israel ia passar 70 anos na Babilônia. E ele foi soltar sua profetada de si mesmo, né? Dizendo que não, que o povo não ia passar 70 anos. E o verdadeiro profeta, que era o Jeremias, fez prova de Deus. Ele disse: olha, se o povo passar 70 anos lá, você vai morrer. Você vai morrer. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que naquele mesmo ano, aquele falso profeta, ele morreu. Deus matou aquele falso profeta. Por quê? Porque era invejoso. Era invejoso. O profeta verdadeiro de Deus era profetizando e ele atrás tentando desfazer da profecia do verdadeiro profeta de Deus. Meus irmãos, é um perigo muito grande quando Deus está em um negócio que a pessoa fica pondo na sua mão, querendo, me parece que querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de ajuda de ninguém. A obra é dele e ele faz como ele quer. Glória a Deus. Então foi isso que aconteceu com aquele falso profeta. Porque Deus levantou aquele verdadeiro profeta e aquele falso profeta vivia querendo atrapalhar a obra de Deus. É um perigo muito grande. Você fica pondo a mão aonde Deus não está chamando, porque Deus não precisa dessas coisas. Glória a Deus. Então fica aí este vídeo para a sua meditação. Glória a Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos, meus irmãos. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas, meus irmãos, glória a Deus, aqueles que estão afastados, precisam voltar para Jesus. É porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Os sinais estão aí, meus irmãos, para quem quiser ver. São coisas terríveis que estão acontecendo. É uma atrás da outra. Só não vê quem não quer. Glória a Deus. Amém. Que Deus assim vos abençoe.